Muito good morning, bom dia, welcome back, muito bem-vindo à nossa Friday, a nossa sexta-feira, literalmente Friday, né? Sextou, mas nem por conta disso vamos perder o nosso foco, que é o treinamento. Terceira série tem a dupla missão, terminar o ensino médio com o pé dentro da universidade, e muitos alunos nas redes sociais sempre me falam isso. Professor, eu vou fazer o Enem valendo e eu vou passar, porque o meu objetivo, minha meta é esta. E eu desejo a cada um de vocês que vocês possam focar ainda mais nessa meta, neste objetivo, e que vocês possam galgar êxito. Esse é o meu desejo, it's my wish for you, né? É o meu desejo para cada um de vocês. Então, muito good morning para cada um que nos acompanha. Nós temos aqui hoje um dia, né, repleto de muitas informações, o objeto de conhecimento, né? Conectores, pronomes relativos, text and reading, né, que é a parte de leitura de texto. Nessa parte de text and reading, nós temos presença garantida dos gêneros textuais, tipos textuais, as habilidades, né? Competência e habilidades. Isso tudo com o intuito de identificar gênero, o objetivo comunicativo, as mais variadas construções, né, presentes em cada situação, tempos verbais, marcas coesivas, discursivas e os pronomes relativos. Atentai bem que durante a aula nós vamos fazer um processo de teoria com resolução de questões, tá? E também deixando aí a tarefa para casa, nossa tarefa para casa do slide 76 a 86. Não são muitas questões, pois nós vamos aí reiniciar a aula da semana que vem, sexta-feira, com o objetivo de respondermos e retirarmos as nossas dúvidas com relação à tarefazinha para casa. Que por falar nela, a tarefa da semana passada, né, vai dar aso a este momento, né? Tá ali o Gabriel dizendo buongiorno, buongiorno, ali a Joyce dos sinais, o Gabriel sempre muito carinhoso, muito presente. Gabriel, eu sou o seu fã. I'm your fan. I'm your fan. Eu sou o seu fã, viu? Então vamos trabalhar? Vamos lá, então let's do this. Vamos fazer isso. Stay tuned, fica ligadinho para o nosso momento de resolução de questão. Não é, meu diretor? Ilustríssimo diretor Fernando. Look at me, please. Olhe para mim, meu gigante. Ah, olha assim para mim aqui, ó. Olha aqui, tarefinha para casa. O nosso querido diretor também manja dos paranauês. A Joyce também entende aí de inglês, né? E nós temos aí o nosso ilustríssimo diretor, que também é fã de games. Eu me lembrei de você outro dia, viu, meu ilustre? Vamos lá juntos? Meu povo, nós vimos que tem a existência de várias palavras. Palavras essas, vamos começar com as mais conhecidas. Nós vimos que temos um conjunto de palavras que elas têm uma grafia, né? Parecida, né? Parecida com... adivinha com o quê? Ela tem uma grafia bem parecida com o nosso idioma, mas um significado completamente diferente. Um significado completamente diferente, certo? Esse significado diferente é que é a tragédia de nós trabalharmos, adivinham o quê? A parte de interpretação, né? Professor, porque se eu pego uma questão como essa, eu vou ter problemas. Vai, porque normalmente o aluno lá na pressa de responder a questão, são mais de 5 horas de prova, tem a redação, 5 questões, normalmente o aluno parte para o teorema de Pitágoras, e isso tem que tomar muito cuidado. Até para você fazer um chute, tem um chute técnico, onde você tem aí um conhecimento envolvido, você vai eliminando, porque são apenas 5 questões, mas são 5 questões que fazem toda a diferença, certo? Cuidado aí com o edital,
sempre me perguntam isso, né? Professor, faz diferença mesmo? Vamos dar uma olhadinha no edital, né? Olhar no edital significa dizer que eu tenho que tomar esse cuidado, essa cautela com a língua estrangeira, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, outro conjunto de palavras. Professor, então é por isso que às vezes eu vejo aqui a palavra parents e eu acho que são os parentes. Tá vendo o tamanho da falciane? As falcianes, elas são perigosas em qualquer lugar. Cuidado com as falcianes, certo? Olha só, são os nossos pais, tá? De contrapartida, você tem palavras como, por exemplo, a palavra chocolate. Olha aí o grau de proximidade com a nossa língua. E aí você tem a própria palavra chocolate, né? Chocolate. Tranquilo? Mudei somente um pouquinho da pronúncia. Bacana? Então, o que é que você tem também? Nós temos um conjunto de palavras que, pelo som, se eu disser sem nenhuma contextualização, nós vamos ter problema. Por exemplo, se eu falar o verbo se, eu já te disse que é o verbo ver, mas a pronúncia de algumas palavras, elas se assemelham muito ou são completamente iguais. Por exemplo, o verbo se, eu poderia também dizer a mesma pronúncia para amar, eu poderia dizer a palavra, né, a letra C, por um exemplo, tá? Então, isso é muito, muito perigoso. O nome desse acontecimento, se algum dia você for fazer uma prova e lá vem, né, descrevendo uma situação de sonorização, né, sonorização semelhante, mas significados, obviamente, e escrita completamente diferentes, nós estamos perante, né, a presença dos homófonos, tá? Então, essas palavras são palavras homófonas. Elas têm aí uma pronúncia parecida, igual, e se eu não atentar, ela leva, sim, um prejuízo muito grande. Certinho? Então, olha aqui o que é que nós temos a palavra to, a sonorização to. Você pode ter o número 2, você pode ter o para, finalidade, e o também, né? Que também pode ser utilizado antes, né? Antes de adjetivo no sentido intensificador, que foi esse sentido aí que o André colocou ali. She is too young to drive a car, né? Ela é muito jovem para dirigir um veículo, né? Para dirigir um carro. Perfeitamente, né? She wants to buy a present for her boyfriend. Boyfriend, né? Ela quer comprar um presente para o namorado dela. Olha o tiozinho ali falando aí de finalidade, propósito, certo? Então eu tenho que tomar um cuidado muito especial com a existência desse to, tá? Então I want to, eu quero 2 milkshakes, por favor, né? Eu quero 2 milkshakes, por favor. Olha o 2, então eu já sei que a grafia é com o to. She wants to buy a present for her boyfriend. O que é que ela quer? Ela quer comprar. É esse to que faz com que o segundo verbo ele seja detentor do infinitivo. Nós já estudamos que no inglês nós não temos somente essa modalidade de infinitivo. Nós costumeiramente ouvimos o to indicador de infinitivo, mas nós temos infinitivo sem o to, nós temos infinitivo inclusive com o ing, o ing. I like this cake. Eu gosto, né, também deste bolo. Olha o também, é o nosso to, né, ele é o nosso to dentro dessa circunstância. I like this cake too. Nós sabemos que existem outras construções que são, inclusive, mais utilizadas do que com essa utilização do to, né? Nós já sabemos que temos, né? Então, você tem aí so do I, por um exemplo. Uma das formas de você dizer isso, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, né? She is, ela é muito jovem, ela é nova demais. Então, she is too young to drive
a car. Ela é muito jovem, ela é jovem demais para dirigir um carro. Ela é jovem demais para dirigir um carro. Então, o gabarito ali do outro lado, to, to, e to. Perceberam? Mesma sonorização. E eles têm aí grafia diferente e, obviamente, utilização diferenciada. Aí nós temos aqui a palavra célula ou célula e vender. Vamos atrás logo do vender. I need to sell my car. Eu preciso vender o meu carro as soon as possible. Tão logo que possível. Esse as soon as possible, né? Ó, as soon as possible. O famoso ASAP, né? As soon as possible. Tá? Tão logo que possível. He is in prison, bread no bed. Tá dizendo que, infelizmente, né? A cela dele na cadeia não tinha cama. Olha lá a palavra cela. Tá? Então, você tem aqui a palavra cell, né? Cela. We have red and white blood. Aí eu quero dizer que nós temos aí, né, células sanguíneas vermelhas e brancas. Então, vamos colocar essa palavra no plural, tá? Constituindo aí a nossa resposta, eu preciso vender o meu carro, chave de resposta, cell na primeira, cells na segunda e o verbo na terceira. E como é o nome desse acontecimento? Nós chamamos isso de palavras homófonas, né? São palavras que têm uma sonoridade igual. Então, elas, obviamente, numa prova, numa oral test, eu tenho que tomar muito cuidado, porque ela vai aí exigir, né, uma atenção redobrada para nós sairmos pelo sentido, certinho? Lembrando que nós temos as palavras que são chamadas deceptivas, nós temos as palavras chamadas de transparentes, né? Transparentes, esse deceptiva com P mudo, tá? Deceptiva, P mudo. E aí eu estou vendo ali a sinalização da nossa ilustríssima e eu estou tentando ajudar para não pegar de surpresa. Tamo junto, minha amiga Joyce. Thank you. Today is a good day. Hoje é um bom dia. Sempre é um bom dia para aprendermos, né? Ou, se já sabemos, né, revigorar esse conhecimento. Não é que vai ficar mais fácil nossos dias de estudante? Somos nós que ficamos mais maduros, mais bem treinados, né? E aí traz essa pseudo ideia de, tá muito fácil. Não, é você que passou por etapas, e etapas essas te deixaram ainda melhor, né? Te deixaram ainda mais bem treinados, e esse é o nosso intuito com a teoria, prática e teoria. E este é o nosso intuito maior, sempre em revisitar as habilidades, as competências que se fazem presentes nos vestibulares tradicionais e modelo Enem, e também nas nossas provas, que é só o que a gente tem aí nessa reta final, né? Reta final, você tem a última bateria de prova, você tem a REC, você tem a prova final, tá? Então, contempla aí toda esta gama de conhecimentos que nós fomos aí durante o ano, gerindo, colocando em pauta, verificando sempre numa propositura de interpretação de texto, estudo de texto, caracterização e reconhecimento dos gêneros e tipos textuais, o uso e função social de um texto, né? Nós caminhamos por todas as habilidades que são inerentes ao Enem. Habilidade 5, habilidade 6, habilidade 7, habilidade 8, também respondendo questões dos mais variados concursos e universidades, né, tradicionais, além das nossas questões autorais. Isso tudo para diversificar o nosso trabalho, para você aí, na sua cidade, na sua escola, para você que nos acompanha na reprise da TV, eu recebo esse feedback constantemente e agradeço demais. Pessoal que já terminou o ensino médio, mas está renovando, treinando o conhecimento, porque vai fazer o Enem agora, dia 13 de novembro. Estamos aí a 29 dias do Enem, literalmente. Então, vamos lá.
Conectores. Primeiro erro, eu achar que conector é apenas conjunção. Nós já vimos que essa família ela é uma família bem expressiva, não é? Nós temos os conectores, os conectivos, os operadores de coesão, fazendo parte da família das link words. E nós vimos que as link words, elas são, não é, todas e quaisquer palavras, expressões que são detentoras dessa qualidade. Qual delas? De ligar, de criar este elo entre as sentenças, tá? De criar, né, de obter esta característica. Ela vai ligar, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Eu posso ter preposições, eu posso ter os advérbios, eu posso ter as conjunções. Bem verdade é que uma das queridinhas das provas são as conjunções, as locuções conjuntivas. Não é? Ele pode trazer para você um destes vocábulos e solicitar, né, qual foi a intenção comunicativa do autor, do personagem, né, do eu lírico, ao empregar, por um exemplo, o vocábulo destacado. E aí ele tira um fragmento, tá? E ele vai te fazer, por um exemplo, esse tipo de questionamento. Então, os conectivos, senhores, eles são palavras que ajudam a dar sentido e coesão em um texto, né? São palavras que eles são utilizados com essa finalidade. Esses conectivos ajudam a estruturar começo, meio e fim entre as frases e os parágrafos, tá? Conectando de forma eficiente, olha o nomezinho que eu adoro, as ideias, tá? As ideias, os conceitos ou as palavras entre um mesmo texto ou entre textos diferentes. É bem verdade que seguem uma ordem lógica e, com isso, vão facilitar o entendimento do texto. Então, eles são os nossos aliados, meus ilustres, né? Eles são os nossos aliados. Bom, eu deixo aqui um rol exemplificativo que nós já temos o hábito de falar, né? Nós temos aí o for, que é o pois, a função, a indicação é de uma explicação, o and, adição, tá? O nor, ele liga duas alternativas negativas, o but, né? Ele significa uma oposição, um contraste, uma adversidade, certo? Cuidado que a adição aqui, você pode ter assim, ó, a ideia de inclusão, ela é também chamada de copulativa, tá? Lembrando que nessa parte eu também posso ter uma adversidade, O or, né? Uma alternância, você vai ter itens a serem ponderados. O yet, todavia, né? Uma oposição, uma ressalva, uma adversidade, tá? O so, ele mostra que a segunda ideia, ela é o resultado da primeira. Então, nós estamos falando aí de uma ideia de conclusão, tá? Ele pode ser utilizado assim, ó, uma conclusão. Ele pode nos fornecer uma ideia de consequência, tá? De consequência. E aí me fizeram a seguinte pergunta, eu não lembro agora a cidade. Professor, só temos estas conjunções? Não. Eu até enviei, né, para essa pessoa um resumo, porque ela disse que iria fazer uma prova, parece-me que de um curso que ela faz de conversação, e era uma prova escrita, tá? Então, olha só, gente. Dentro dessa perspectiva de trabalho, dessas link words, nós já sabemos que não temos apenas conjunções. Nós temos, né, além das conjunções, outros vocábulos que fazem essa missão, tá? Aqui é um dos exemplos assim a serem treinados. Olha, eu tenho ainda as correlativas, eu tenho, além das correlativas, eu tenho também as subordinadas, eu tenho as coordenadas,
tá? E todas elas podem sim dar o ar da graça na prova, certinho? Então olha aqui o que você tem, o praticar. Se nós analisarmos, nós temos aqui um outro gênero textual. Muito bom dia a todos os polos aí que nos acompanham, tá? Esse gênero textual, ele é muito tranquilo de aparecer. O cartoon, charge, tirinha, pauta publicitária, meme, anedota, tá? Você tem ainda as canções, notícias, reportagem. Só para vocês terem uma ideia, né? Artigos, na sua modalidade de texto informativo, nós já sabemos que é um velho parceiro dos vestibulares e também de nossas provas. Bom, aqui só trouxe a imagem, então eu dei uma observada para tentar verificar o que é que está acontecendo, mas eu não tenho, digamos assim, nenhum outro marcador. Ele pode me fazer uma pergunta, não é, ó, mais variada possível. Então, vou lá na minha situação de texto. Ele diz o seguinte, o conector AND, no segundo quadrinho da tirinha, deixa eu dar uma olhada se ele está presente no segundo quadrinho da tirinha, né? E eu me deparo com ele aqui, ó. And, olha aqui, ó. And two grandmas and 8 uncles and aunts, né? Olha a quantidade de and. Então, nós observamos que ela veio com um intuito. Então, nessa pegada, você diz o seguinte, ó. Ele diz que vai colocar aí, né? Chamar para... Está falando aí sobre Christmas from my two grandmas. Natal, né? As duas vós, né? Two grandmas, os dois vós, as duas avós, os 8 tios e tias, tá? E aonde está a sua lista de desejo? Minha o quê? Ah, eu sabia. Certinho? Então aqui, piada interna deles, mas a questão solicita um vocábulo em específico. Ele diz o seguinte, qual dessas aqui é detentora da mesma ideia de adição? A mesma ideia é repassada por quem? Aí nós teríamos um único problema. É o aluno querer confundir isso aqui. Elas são diferentes. Ah, professor, uma está no singular e a outra no plural. Não, não, não. Tá? Você tem uma conjunção e a outra uma preposição. E ela me dá a ideia, né? Ela me dá a ideia. Ela me dá a ideia, sim. Eu posso ter aí a beside, dizer ao lado da cama, beside my bed. O meu dog sleeps beside my bed, né? Sleeps beside my bed. Meu cachorro, ele dorme ao lado da minha cama, tá? Olha lá, dando uma ideia de lugar. I'm looking for, eu estou procurando, não é? I'm looking for a new house. Eu estou procurando por uma casa, tá? Eu estou procurando por uma casa. Besides a new place to live. Além de um outro lugar para viver. Eu acrescentei, não é só uma casa. Essa pessoa está dizendo o seguinte, olha, eu não quero só uma nova casa. Eu quero uma casa nova num outro lugar, tá? Por conta disso, os meninos ali terminaram de colocar no chat do IPTV juntamente com o Gabriel, letra B de bola está correto. Lembrando aqui que nós temos o mas, né? Nós temos aqui ao lado, do lado, né? Do lado, always, sempre, tá? E o yet, depende. Ele pode ser já, ele pode ser ainda, e esse yet, ele também pode ser todavia, tá? Entretanto. Bom, nesses dois primeiros, ele vem no final da sentença. Ele vem no final de uma sentença. Para ser já, no final de uma sentença interrogativa. Alright? Para ser ainda, no final de uma sentença negativa. Na ordem de todavia, ele inicia
a sentença. Ele inicia a sentença. No primeiro, você tem advérbio. No segundo, ele significando todavia, ele vai nos dar uma ideia de uma adversidade, e aqui nós estamos perante uma conjunção, e essa conjunção ela é uma conjunção adversativa, é uma conjunção adversativa. Certinho? Bacana? Muito bem. Muito bacana. Aí é uma abreviação também de cell phone, né? De cell phone. Por quê? Porque nós temos cell phone, telefone celular. Dá a mesma ideia. Mas já viu mesmo. É muito boa a sua pergunta, viu, Joyce? É uma aula que traz assim muitos questionamentos. Porque a gente se depara toda hora com esses vocábulos presentes, né, na língua portuguesa, que nós já adotamos. E olha, o brasileiro ele tem assim às vezes uma preguicinha de procurar se está usando certo, se não está usando certo. E a gente aportuguesa tudo, né? E isso não vem de hoje, não é só com a língua inglesa. O nosso português ele é uma miscelânea, né, de várias culturas, de várias línguas ao mesmo tempo. Eu vou fazer um desafio para você. Você ouve falar mais palavra abajur do que uma outra palavra que significa abajur, não é verdade? E que tal você me arrumar, por um exemplo, um sinônimo da língua portuguesa para a palavra leasing, que é uma modalidade, por um exemplo, né, de você vai fazer um financiamento, tem lá leasing. Então, essas palavras, elas são bem complicadas, porque de tanto nós fazermos uso, né, nós nos pegamos e aportuguesamos. Eita, fulano hoje vai fazer uma live, né? Eu nunca vi tanta pessoa falando lockdown. Não falo com a pronúncia correta, mas vai entender. Ei, menino, hoje tem lockdown aqui na minha cidade, né? E tantas outras palavras. Agora vamos a alguns erros. Se você ouviu o teresinense ou quem vem aqui a Teresina, eu quero visitar os shoppings. Aí é um grande erro. Se eu vou falar naquela região, se eu quero dizer que eu quero visitar aquele aglomerado de prestadores de serviços e de venda de produtos variados, ou você abrevia para dizer mall ou shopping mall, mas nunca só shopping. É um dos grandes erros que alguns colegas meus, quando viajam, ex-alunos, né? Hoje tem vários que moram fora, eles dizem o seguinte: professor, você acredita que eu cheguei com a nossa mania, me lembrei do senhor. Eu perguntei onde é que tinha um shopping aqui e algumas pessoas me deram informações desencontradas. Por que aconteceu isso? Nós passamos a conviver com essas informações aportuguesadas e nós não vamos, né? Outros alunos já passaram, por um exemplo, certa saia justa com um comportamento. Sentar perto da pessoa, de apertar a mão e balançar demais, cheirinho de um lado, cheirinho do outro. Então, eu sempre digo, vai viajar, dá uma olhada como é o comportamento, a ética, não é? Olha como é que você vai... Quando me perguntam assim, professor, como é que eu faço para aprender inglês mais rápido? Eu digo, depende do para que você quer. Tem aluno que quer aprender rápido porque vai viajar para uma região que não tem praia. Aí, de repente, está aprendendo só vocabulário de praia. Não vai rolar, né? Vai faltar o conteúdo. Então, você aprende a linguagem do dia a dia, né? Como agradecer, como pedir, por um exemplo, informação, né? Como chamar alguma autoridade, né? Dizer que aconteceu algum acidente, perguntar por um hospital, tá? Dizer que tem plano, né? Que pagou o plano na viagem internacional que cobre certos tipos de situações assim. Então, de onde você extrai isso? Você pode extrair tudo, inclusive na própria habilidade 8, ela trabalha com esse conhecimento de cultura. Dias atrás, meses atrás, né, nós trabalhamos aqui um texto que ele falava sobre isso. As pessoas, quando chegam nos Estados Unidos, não sabem como se comportar. Boa parte tem uma informação somente de filmes e minisséries. Lembram? Era um texto informativo falando sobre as questões culturais inerentes à convivência daqueles que estão visitando. Certinho?
Então vamos lá. Olha, gente, eu acho tão bonitinhas as vaquinhas, né? Aí, ó, a vaca tá, eu queria estar assim, literalmente olhando para o sea, para o mar, né? Olha aí a vaquinha, de boa, só apreciando aí as ondas, mas eu não tenho nenhuma outra informação que é a situação lá da questão. Mas eu já posso identificar de onde isso aqui foi extraído. Eu consigo visualizar, né, que fisicamente, olha uma palavra cognata. Fisicamente, estou here, né? Eu estou aqui. Mas mentalmente, eu estou aonde? Ela deixou aso, ela deixou aí linhas de interpretação. Gente, no período pandêmico, nunca se produziu tanto meme como se produziu na vida. Então, no período de pandemia, aquele momento mais intenso, né, onde nós tínhamos que realmente ficar enclausurados, etc., tinha muito, mas muito meme. A todo momento, um meme. Não era só de novelas, de cenas de filmes, de séries, tá? Mas se você analisar aqui, eu tenho uma velha conhecida nossa, com tradução de mas, e ela vai trazer para mim essa adversidade. Tomar cuidado que além do mas, ela pode excluir, ela pode significar exceto. Então anota aí, são duas informações muito legais, né? Muito legais de você trabalhar e é muito bacana sobre isso falar, né? Nossa, o artigo que eu vi está tudo em inglês, professor. Você acredita que a defesa do TCC também? Mas com certeza, viu, Gabriel? Não só a defesa, viu, Gabriel? Mas no primeiro período, quem vai fazer aí licenciatura, né? No primeiro período você já observa inúmeras, mas inúmeras, dependendo do fluxograma da grade, daquela universidade, da faculdade, você já vai observar inúmeros momentos que as disciplinas são ministradas no idioma que você escolheu, né? No idioma que você escolheu. E sempre tem a apresentação dos trabalhos lá na frente, né? À frente do professor, da turma. E, obviamente, você e sua equipe vão apresentar, né, esse trabalho no idioma que você escolheu, certo? O Rian está dizendo ali, letra E, parabéns a Rian, uma participação bacana, e vamos adiante, tá? Olha aqui, I hate to waste water, for it is very important these days. Observe que eu tenho aqui uma imagem e eu tenho aqui um texto que essa pessoa fala assim: ei, eu odeio, né, eu detesto quem faz isso aqui. E observe que ele tem aqui vários momentos de conscientização, tá? Qual é a pauta, qual é a temática utilizada? É o primeiro momento, porque eu tenho aqui uma imagem onde nós temos Green Planet, né? Nós temos aqui o planeta verde, em evidência aí o planeta. Nós temos aí o que parece ser uma torneira e nós temos a mensagem Save Water, né? Que é literalmente um processo de conscientização, né? Conscientização, mas ele deixou em evidência o for, tá? O for. Então, eu odeio desperdiçar água, tá? Para quem está colocando o for na qualidade, olha lá, na montagem, que tem como temática o uso consciente da água, tá? Ela expressa uma intenção de que, tá? Olha lá a questãozinha. I hate to waste water. Eu detesto desperdiçar água. Eu odeio desperdiçar água, né, Esther? Por isso, for it is very important these days, né? Por ser muito importante, principalmente nos dias de hoje, que todo mundo tem essa conscientização desse bem limitado. Então, a Esther
colocou ali letra B, juntamente com Gabriel. Tudo bom, Adriana? Lá da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci, Der Carvalho, lá de Isaías Coelho, sempre marcando presença. O Gustavo também colocou letra B, dando aí a ideia de uma explicação, justamente porque é muito importante nos nossos dias, né? E para isso nós temos que preservar. Bacana essa questão. Também nós temos aqui, ó. It was snowing hard, so I walked in a coat. Ela fez uma coisa, tá? Se eu observar, o tempo aqui está muito gélido, não está? Ah, olha lá quem nos está dando o ar da graça. Sou. Vamos ver aqui agora a concepção. Então, qual é a ideia que o sou nos passa, né? Qual é a ideia que o sou nos passa? Alternativa, consequência, dúvida, copulação, adversidade. Qual é a ideia? Então, voltando lá para nosso mini texto, tá? Estava nevando muito. Estava nevando muito. Por este motivo, então comprei. Olha o passado do verbo buy, o verbo comprar, né? Uma das formas de dizer comprar. Então, comprei um casaco. Estava nevando, né? Muito. Estava realmente muito intenso, por esse motivo, ela comprou este agasalho, letra B. Quem respondeu aí conosco foi o Jackson. Muito obrigado aí, Rian, também participando e bacana. Muito. Vamos lá. Bom, aqui um outro modelo de questão, ele traz vários fragmentos, extrai de dentro de um texto ou de vários textos, ou simplesmente frases aleatórias, ele deixa o item marcado e ele quer que você faça o reconhecimento, né? O reconhecimento de uma que apresente a ideia de contraste. Ele quer aqui apresente ideia de contraste. E aí eu aproveito para assinalar o seguinte: a que não apresenta ideia de contraste, quais são as traduções desses itens todos que estão marcados? E aí eu vou pedir ao meu diretor que deixe aí 2 minutos na tela, por gentileza.
Hello guys, hi everybody, I'm back. Muito bem, tivemos aí as participações. Agradecer aí ao Rian, ao Jackson, a Adriel, a Esté, a Carla, né, a Gabriel. Mandar aí um abraço todo especial para os alunos aí da Unidade Escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho, né? Tudo bom? A Adriana de Souza, também pessoal de Canavieira, tá marcando presença, pessoal de São Gonçalo, sempre muito atenciosos e participativos. Eu creio que Seduc Piauí 3 deva ser São Gonçalo. Muito bem. São Gonçalo, sempre muito bom estar com vocês aqui conosco. Olha, such as, está no sentido de tais como, né? Such as. Essa primeira palavrinha aqui, ela é bonitinha, né? Ó, tais como. Ó, tais como, né? Então ele vai falar, né, nessa questão da indústria têxtil, né, e da sua aplicação, tais como para, né, a questão do inerente ao carro ou até mesmo dos seus assentos, tá? Aí ele fala também desses natural materials, né, like, como, e ele vai me dar, no primeiro, uma ideia exemplificativa. No segundo, ele tem um processo de comparação, como vários, né, tipos, vários tipos de quê? De algodão, cotton, can be composed, né? Pode também entrar nessa composição. If, ele tem essa tradução de se, e esse se nos traz uma ideia de condição, tá? Letra D, ous, também, também usado, né? Também usado, me dá a ideia de adição. E however, and ever, né? Tem até aquela musicazinha, né? Salvo engano, não é o nome daquela cantora? A Shakira. Eu sou fã daquela mulher. Ela canta bem. E dança, né? Mulher dança muito bem. However. Contudo, entretanto. Tem várias traduções, tá, gente? Estou colocando apenas uma. Mas tem várias traduções. Bacana, ilustre Gabriel, pessoal aí de São Gonçalo. Eu super amo a participação do pessoal de São Gonçalo. Tá tudo bem aí com o pessoal aí da Unidade Escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho. Como é que estão as coisas por aí, Adriana? Como é que tá aí o pessoal de Belém do Pará, ilustríssimo Gabriel, que hoje é universitário, né? Faz aí faculdade à tarde. Gabriel agora made in, né? Curso superior. Que legal, Gabriel. Fico muito feliz com a tua vitória. Gente, não deu certo você copiar, passou rápido demais, você só printou ou apenas tirou lá aquela foto com teu cell phone, né? Aí você já tem tudo bonitinho aí que eu coloco para facilitar o teu dia de estudo. Vamos aí trabalhar. Therefore. Gente, esse therefore, ele também é muito utilizado. Tá? John, ele estudou muito para a prova de matemática, um math exam. E ele tirou um 10. É letra A, né? Letra A mais. Ele tirou um A mais. Ó, a paucaba foi estupendo, né? Agora, será? Bora lá, vamos lá. Esse therefore, ele está me dando aí uma melhor tradução de qualquer maneira, além de, contudo, além disso, assim sendo. Ora, se eu estou dizendo que ele estudou muito e conseguiu tirar uma nota positiva, né, uma nota boa, nós temos aí os ares da consequência, não é isso? Então, assim sendo, tenho letra A, e essa letra A, ó, therefore, assim sendo, however, contudo, moreover, além disso. E lá de São Gonçalo veio o Gustavo, com a sua letra, dando aí a tradução, né, e o Gabriel dando a tradução, e o Gustavo aí, letra A, marcando o correto. Anyhow, de qualquer maneira, besides, além de. Então, gente, olha,
coloquei aí as traduções e as equivalências para vocês estarem anotando aí no teu livro de vocabulário. Alright? Muito bem. Nós temos agora mais uma série de desafio. Vamos verificar a resposta e a tradução presente na imagem de tarja vermelha. E, para tanto, solicito aí meu ilustríssimo diretor 2 minutos na tela. Hello, I'm here. We are here, né? Que sou eu e Joyce, né? Tudo bom? É Ohana, não é isso? Ohana lá de São Gonçalo. Me corrija se eu não estiver lendo. Essas letras mudas para mim no inglês me atrapalham, porque a pronúncia é diferente, né? Vamos lá. Me corrija aí, viu, Ohana, lá de São Gonçalo, se eu estou... Tá certo. Muitíssimo obrigado. No espanhol já daria certo, eu não erraria. Ohana, né? Porque esse RR duplo, ele é forte e vibrante. É igual o R sozinho no início de palavras. Rato, reto, né? Perro, e o pero já é mais suave. Então, queridos, prestem atenção. Você vai ter aí o keep calm. Ei, mantenha calma. Te segura aí, keep calm. Mantenha calma. Porque I'm always here for you. Porque eu estou sempre aqui por você, com você, né? If you need someone to talk to, if you are feeling down, se você precisar de alguém para falar, né? Se você estiver se sentindo feeling down, você estiver se sentindo blue, não é azul não, viu, gente? Melancólico, triste, né? Introspecto. I'm here. Eu tô aqui. I love you, little sister. Eu te amo, irmãzinha. Olha que declaração fofinha, tá bom? Então, nós temos, sim, uma relação de causa e efeito. Tá? Uma relação de causa e efeito. Certinho? Nós temos aí a nossa querida letra C. Lembrando que em músicas você acha mais o cause, né? Lembrando aí o cause.
'Cause girls like you, né? Não posso cantar aqui a música, né? 'Cause girls like you want boys like me. Porque garotas, né? Garotas que nem você querem rapazes que nem eu. Lembra lá do Maroon 5? Né? 'Cause, da família do because. Professor, já viu because of? Já viu because of? Já viu mesmo. Devido a, por causa de, né? Tem aí várias utilizações. Muito bom. Então, vamos aqui de pronome relativo. Nós sabemos que os pronomes relativos são esses meninos aqui. Esses pronomes, eles são muito utilizados para trazer uma relação de alguém, de alguma coisa, né, com outro momento na sentença. As traduções dos pronomes relativos, que, quem, que, cujo, cuja. Esse aqui tem que vir antes de dois substantivos, pois a missão dele, né, é de indicar posse, por um exemplo, né? Esse aqui me dá a ideia de lugar, esse me dá a ideia de tempo, né? Esse é o cidadão gente boa, esse me dá a ideia de reason, né? De o que, qual, né? Que, qual. E o that, ele é o gente boa porque ele pode substituir, tá? Então, dentro dessa carga de existência do pronome relativo, você tem o qual usar. Normalmente, os senhores vão se deparar com esses pronomes relativos aparecendo, sabe de que forma? Eles vão vir dentro de uma sentença, destacados, e eles vão perguntar para você, não é, a que eles se referem. Tá? A que ele se refere. Esse aí é o uso clássico. Tá? Ou de uma forma mais conteudista, traz a frase montada e ele pergunta para você. Quando ele traz a frase montada, você tem que ver se antes vem pessoa. E aqui, literalmente, né, nós temos o termo que vem antes, pessoa. O termo que vem depois é works, né? Então, ele é um verbo. Eu já consigo dizer que a função dele aqui é de sujeito e eu consigo falar que é who, né? Porque eu quero esse que trabalha na escola, né? O professor é uma pessoa que trabalha na escola. Então, você marcaria com certeza o who, porque o antecedente ele é uma pessoa. Vamos novamente? Bom, agora o antecedente não é pessoa, então você pode ter certeza que quando o antecedente for diferente de pessoa, eu não posso aplicar o who, tá? Porque este que tem que ser o apropriado, o divertidinho, que é o with, né? O gato que nós vimos. Opa, professor, aqui é diferente de verbo. Se é diferente de verbo, a funcionalidade dele aqui é de objeto. Portanto, nós temos como resposta a letra B de bola. Então, coloca aí no teu caderno que quando o antecedente for diferente de pessoa, eu não posso aplicar o who. Esse who é só quando o antecedente for direcionado à pessoa. Pronto, lembrou disso? Não tem como errar em nossas provas e nem em vestibulares ou concurso que utilizam esse tipo de questão direta. E creia, ainda nós temos muitas instituições que trabalham com essa perspectiva, com essa linha, né? Novamente, o termo que está antes, ele é um substantivo diferente de pessoa, né? Bom, então eu não tenho aqui pessoa, eu tenho um carro, tá? E o drove, senhores, ele é o passado do verbo drive. Ele é o verbo dirigir, né? Ó, esse aqui é o verbo dirigir, conduzir. Tem várias traduções, né? Então, ele dirigiu, ele passou por nós, né? Dirigindo aí há alguns minutos atrás. Olha aí a expressãozinha a fio, né? Alguns
minutos atrás. Olha, se a letra A ele tem que ser pessoa, tá? Você não tem como, né? Este é o carro vermelho que passou, alguém conduzia ele alguns minutos atrás. Obviamente, você vai marcar o that. Lembrando que o that, ele não pode vir depois de preposição, ele não pode vir entre vírgulas, ele é todo assim meio que compenetrado. Então, para questões que exigem essa situação de gramática, né, a grammar, aí eu tenho que estar atento. Para os modelos de competência e habilidade que nós mais usamos, aí isso aqui já vem dentro de uma sentença, vem destacado, e ele vem perguntando para você a que ele se refere. Olha, house não é pessoa, então eu já sei que não pode ser who, porque o antecedente é diferente de pessoa. Sendo assim, para quem marcou aí como resposta correta desse que, sendo a letra B, com toda a convicção, acertaria de primeira. This is the house with a nice garden. Né? Esta é a casa que tem um belo jardim. E that's all. Por hoje é só, pessoal. Né? That's all, folks. Né? Por hoje é só, pessoal. Na próxima sexta-feira, muito mais informações aqui para vocês, com correção da atividade para casa, e vamos iniciar com algumas coisas relacionadas a texto e, obviamente, o treino do dia. Bye, bye.